A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui em Romanos capítulo 5, aqui no versículo 12 seguinte: Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Essa palavra aqui nos fala que o pecado veio no mundo, a hora que a serpente enganou Adão e Eva, e o pecado veio no mundo. Então Deus, Ele veio ao mundo como menino Jesus, para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados através de Jesus Cristo. Aqui fala: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Por um só Jesus Cristo. Então, meu irmão, essa palavra que nos fala que nós devemos se humilhar, que nós devemos se entregar a Ele em espírito e em verdade, confessar nossas transgressões, confessar nossos pecados, porque Deus, Ele perdoa através de seu Filho Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, arrependa-se hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Bem aqui fala. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse,
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia. Então, meu irmão, arrepende-se. A graça é que nos salva. Jesus Cristo é Ele que nos salva, que leva o caminho certo. Jesus Cristo, Ele foi humilhado. Jesus Cristo, Ele foi passando pelo deserto. Ele foi humilhado. Jesus Cristo, Ele foi um carpinteiro. Ele era criança, ele era jovem, ele era adolescente. Ele passou a mesma dor que você está passando, que você está sentindo. Ele passou pelo vale da sombra das mortes. Ele foi no deserto 40 dias, tentado pelo inimigo. Jesus Cristo, ele foi choqueteado. Jesus Cristo foi cuspido, foi traído. Então, meu irmão, Jesus, ele nos amou. Ele te ama, vaso. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Ele te ama. Jesus, ele te ama muito. Você é tão importante para Deus. Você é especial para Deus. Olha, tantas coisas você já passou. E para que parar agora? Jesus lá na cruz, Ele pensou em nós. Ele estava pensando em nós. Jesus lá na cruz, Ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo está voltando. Em breve Ele estará voltando. Jesus Cristo então, depois falou essas palavras, Jesus foi morto. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo. Ele nos salvou. A graça nos salva. A graça de Jesus que nos salva. Deus, Ele te ama. Que Deus, Ele amou o mundo. Ele te ama. Ele te ama muito, vaso. Não importa o momento que você está passando, vivendo. Não importa, entrega a Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque Ele é Deus. Ele não mudou. Nós mudamos, mas Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus de amor. Pelo sangue de Jesus, Ele foi humilhado. Jesus, Ele foi humilhado. Jesus, Ele morreu ao nosso lugar. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Jesus, Ele nos salvou. Jesus, Ele te ama, vaso. Você aí que está ouvindo essa palavra, não pense em tirar a própria vida, não. Não pense. Não pense em desistir, não. Viva o que Deus tem para você. Deus, Ele tem algo muito lindo na tua vida, vaso. Você é especial. Ele te ama muito. E Ele te escolheu. Não tire a oportunidade que nós temos. É agora de nós se arrepender. Jesus está voltando. É agora de nós se humilhar, antes que seja tarde. Em breve Jesus estará voltando. A dor pode ser muito grande que você está passando, mas não desista, vaso. Não desista. Deus, Ele é contigo. Ele conta contigo. E esse caminho você não anda sozinho, não. Jesus, Ele é a luz. Ele é a verdade. Ele é a vida. Agindo Ele, quem impedirá? Ele que te liberta.
É Ele que te liberta, pois Ele é a verdade. É Ele que te salva, pois Ele é o caminho. É Ele que leva a vida eterna, pois Ele é o único caminho, única via. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas sim olhar para Cristo. Ele está olhando para você. Você não anda sozinho não, aonde você vai, Ele está ao teu lado. A hora que alguém tenta, a hora que o inimigo se levanta, Ele está na tua frente para te proteger, com a mão estendida. Só não desista e não se desespere. Não desperdice que Deus tem para você. Jesus te ama. Jesus, Ele te ama. Ele te chama. É hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã Jesus pode estar voltando, porque a palavra do Senhor diz: nós não sabeis a que hora adivinha o Senhor. Então é hoje. Se humilhe diante de Deus. Te prepare-te. Prepara o teu coração. Entrega a tua vida de alma e espírito. Amém? Vou louvar um hino. Amém? Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. O inimigo pode se levantar contra a tua vida, mas não vai te derrubar não, vaso. Porque a hora que a mão de Deus está estendida sobre você, não há inimigo, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus sobre a tua vida. Então não desista, não se desespere, arrepende-se, porque amanhã pode ser muito tarde. Jesus, Ele nos salvou. Jesus, Ele nos deu para que nós possamos ser perdoados. Para que nós possamos ser perdoados. Ele nos ama muito. Ele te ama, Vaz.